sudeste, que acontece quando tem El Niño. Né? Muito bom. Então, a conclusão, as obras emergenciais que estão sendo feitas lá estão muito bem, obrigado, são obras bem planejadas, bom projeto, mas elas só servem para conter a erosão na calçada e na rua. Elas são insuficientes, os projetistas sabem disso, a Secretaria de Conservação e Meio Ambiente da Prefeitura está absolutamente consciente disso, eles não têm nenhuma ilusão quanto a isso, e sabem que é insuficiente para uma solução de longo prazo, que obviamente tem que ser via restauração da faixa da praia. Então, é necessária, claro que é necessária, e insuficiente. Isso é uma visão aí da Praia da Macumba, em 2008, dá para ver aqui, já o mar atingindo as benfeitorias aqui, tá certo? E dá para ver aqui o canal Sernambetiba, que alguns chamam erradamente de canal do Rio Morto. Tá? Aliás, o nome desta praia, alguém sabe o nome dessa praia? O nome oficial dessa praia? Praia de Sernambetiba. É o nome geográfico dela. Hoje é Praia da Macumba, mas o nome geográfico dela é Praia de Sernambetiba. Tá? Muito bem. Esse canal está aqui totalmente obstruído, né? Então, ele extravasa, você draga ele, extravasa, é uma dragagem contínua. Isso aqui é a solução. A solução, então, é a construção de 2 guia correntes aqui, que vão para além da zona de arrebentação, um daqui, outro aqui. Esse daqui vai criar um efeito de âncora para a praia poder ser engordada. E aqui está a praia engordada. Com isso você restaura a largura da praia. Tem uma âncora aqui de um lado e a outra âncora no pontal do outro lado. Botar aí cerca de 500 mil metros cúbicos de areia. Então isso aí é o que vai resolver o problema. Bom, por fim, já estou aqui chegando nos finalmente, agradeço a paciência aí. Eu queria falar um pouquinho sobre a região de Baixadas, que são as zonas costeiras não oceânicas do Rio de Janeiro. E que de longe são as mais vulneráveis a efeitos de mudança climática. São as zonas de Baixada. Por quê? Porque são as zonas que estão ocupadas por população de baixa renda, com ocupação empírica e precária, sem as mínimas condições de infraestrutura de defesa, de drenagem, de coisa nenhuma. Tá certo? Então, essas regiões que estão sujeitas a processo de alagamento crescente, uma perspectiva de mudança climática, elas têm que ser olhadas. Isso aqui tem que ser olhar aquela perspectiva chinesa de que a crise para uns é a oportunidade para outros. Né? Tem um ditado chinês que diz, na crise uns choram, outros vendem lenço. Né? Então, é mais ou menos por aí. A gente tem que olhar essa perspectiva de preocupação com a região, com a mudança climática, como uma oportunidade da gente planejar o futuro e melhorar as condições de proteção da nossa cidade. Não apenas nas partes oceânicas, que pelo valor imobiliário, pelo potencial de turismo, pelo potencial de negócios, facilmente vão ser resolvidas, e além disso, em termos de custo, é muito mais barato do que qualquer coisa na região de Baixada. Por quê? Na região de Baixada não tem muita solução, a não ser fazer o seguinte, em regiões onde você tem que fazer um mapeamento fino da área de Baixada, todos os locais que são depressões. Quando eu digo mapeamento fino, é o seguinte, mapeamento com isolinhas de nível de menos de meio metro, que é tudo muito plano. Então, nesses pontos com isolinha de nível de menos de meio metro, você vai definir onde é que são os piscinões naturais, as zonas de acumulação natural. As zonas de acumulação natural não pode ter ninguém morando. Elas são zonas de amortecimento, da redondeza. Então, todas as populações nessas regiões, elas têm que ser transferidas para outra região. Isso tem um custo político, tem um custo social, tem que ter um planejamento, você tem que fazer um planejamento prévio, um recenseamento, cadastrar, construir primeiro o local onde vai morar. Não vale transferir um cara que mora ali a uma hora do trabalho, botar o cara morando a 5 horas do trabalho, não pode fazer isso. Não é fácil, tá? E essas regiões que têm depressões naturais, elas podem ser transformadas em área de esporte, campo de futebol, qualquer outra coisa, não pode ter casa. Por quê? Em época de grande chuva, a água vai para lá. Tá?
E de lá você pode ter sistema de transferência via tubulação ou via bombeamento, o que seja, para rios próximos, etc. É a maneira que você tem de equacionar essa questão de ocupação desordenada. Isso significa que, se você quer cuidar dos cidadãos que ocupam áreas desfavorecidas, você tem que ter planejamento urbano. Isso é proteção da costa, mas é uma costa menos bonita, digamos assim, né? Então isso é coisa. Então isso aqui, ó, as áreas desocupadas devem ser transformadas em parques e áreas de recreação, serem eventualmente alagadas e inundadas, passam a funcionar como zonas de amortecimento e acumulação de água, piscinões naturais, ok? Por fim, pontos de captação, esse último item aqui eu boto, porque volta e meia aparece isso como obra de proteção. Ah, mas a gente não podia fazer diques, polders, como tem na Holanda? Pode, mas nós não somos holandeses. Tá certo? Por quê? Qualquer obra hidráulica envolvendo diques, polders, não sei o quê, ela tem que ter manutenção permanente para funcionar. Vocês acreditam que teria? Não. Então não vai funcionar. Então eu tenho muitas restrições a esse tipo de soluções mecânicas operacionais em condições de não capacidade de manutenção que nós temos aqui no Brasil. Então, eu acho difícil que isso aqui funcione. Eu acredito mais numa perspectiva de conseguir fazer com que o Estado se organize, dê suporte aos municípios para fazer planos diretores, para realocar pessoas, deixar os piscinões naturais, fazer planos de amortecimento e transferência. Isso eu acho viável. Finalmente, uma palavra sobre custos e encerramos, tá? Já estou agradecendo aqui, então já é o último. Tá? Isso aqui é o seguinte, nesse trabalho que a gente fez para o Banco Mundial, que é de avaliação do custo da encrenca, tá? A gente tem toda a metodologia explicada nesse trabalho e tem uma tabela fazendo a avaliação por metodologias variadas, né, e aceitas pelo Banco Mundial, de qual é o custo do patrimônio envolvido em zona costeira sob ameaça de mudanças climáticas. Então, em resumo, aí tem a metodologia que tem várias cidades. No Rio de Janeiro, 85 milhões de reais de 2009, tá? Estava 1,8 a taxa de câmbio. Tá? Então, no Brasil, dá 115 bilhões de dólares. Em valores de 2009, não deve ser muito diferente em dólar de hoje. E tem uma estimação de quanto custa para prevenção, mitigação e remediação. Custa menos do que 3% em 50 anos. Ou seja, o valor a ser gasto para prevenção, mitigação e reparação é menos do que os juros anual desse dinheiro. Se eu tivesse emprestado em taxas módicas do FMI. Certo? Então, realmente, é uma perspectiva que tem que ser olhada numa ótica de planejamento, de plano diretor, e não numa ótica de calendário eleitoral. Eu acho que uma instituição como a CAERJ é uma instituição que extrapola o calendário eleitoral, né? E pode, de fato, olhar para essas perspectivas e dizer, olha, é muito barato você prevenção e mitigação. Muito barato. Tá? Em relação ao custo do patrimônio que está envolvido. Bom, era isso, senhores. Muito obrigado. Eu acho que ficou bem claro para todos nós essa questão, uma aula fantástica, muito obrigado pela... Então, gente, eu queria abrir para perguntas, já que nós já avançamos um pouco na nossa hora, vamos abrir para perguntas.
perguntas rápidas e respostas rápidas também, se a gente tiver um número grande de... Eu queria pedir que viesse fazer, só para estar registrada a pergunta e a resposta, por favor. O nome... Eu sou Luiz Edmundo, engenheiro civil. Seria possível, Rodman, uma explicação, alguma coisa a respeito do acidente na ciclovia da minha mãe? Olha, isso aí é assunto para outra palestra. É possível. Marca que eu venho aqui e explico tudinho. Só uma perguntinha. Só lhe dizer uma coisa. Deixa eu dizer duas coisas aqui. Na minha opinião, é uma pergunta que sempre faço. Foi erro de projeto? Minha opinião, não. Foi erro de projeto? É óbvio que foi erro de projeto. Certo? Agora, a pergunta é a seguinte. Se me dessem aquela condição para eu calcular, eu responderia que a ciclovia, que tinha uma onda que ia derrubar a ciclovia, eu digo para você, é muito provável que eu chegasse à conclusão que não tinha risco. Por quê? Porque é necessário uma combinação. A onda que derrubou foi uma onda extraordinária sob o aspecto de altura e energia? Não, é uma onda normal. Agora, quando você combina a onda com o período, com a direção específica, aí quando você põe tudo isso juntinho, a onda chega lá e derruba. Como é que a gente descobriu isso? Porque caiu. E aí, a gente foi buscar o que derrubou. Então, se você fosse fazer um projeto regular, na tradição, qual é? Eu vou olhar a onda de sul, vou deslocar 15 graus, deslocar 15 graus, deslocar 15 graus, e está bom demais. Isso é a norma de projeto desde sempre. Nós descobrimos o seguinte, você não ia pegar nenhuma onda que derrubasse a ciclovia. Você tinha que pegar a onda de sul, deslocar 1 grau, 2 graus, 3 graus. Opa, essa aqui caiu. Essa aqui não, essa aqui não, essa aqui caiu. Então, mudou-se paradigma de projeto por causa do acidente. Falaram também, estão comentando que está quase que uma questão fechada aí, que ela foi centenária. Não, de jeito nenhum. Que a gruta da imprensa... Não tem nada de centenária. A onda que aconteceu ali é uma onda com período de retorno, é uma onda de 3 metros de altura, ao largo. Não tem nada de onda centenária. Repara, para cair não precisa ser a onda maior. Entendeu? A pior onda para uma estrutura não é a maior onda, é a onda que arrebenta em cima da estrutura. A onda maior arrebenta antes. Então, uma onda centenária aqui na costa do Rio de Janeiro tem 6 metros de altura. Essa onda não teria causado nenhum problema na gruta da imprensa. Por quê? Ela teria arrebentado antes do costão. Ela não ia fazer nenhum problema. Agora, qual é o problema? O problema é uma onda de 3 metros que arrebenta exatamente, é a chamada onda impulsiva. Então, eu tenho uma rampa e a onda que tem uma maior impulsão para galgar é a onda que arrebenta exatamente no pé da estrutura. Essa é a pior onda. Não precisa ser uma onda gigante. Entendeu? É por isso que eu estou dizendo, o assunto é bem complexo e é sutil. Então, não é um assunto assim, chegar a apontar o dedo. Caiu, foi erro de projeto. É óbvio, não devia ter caído. Agora, o erro de projeto é imperícia dos técnicos. Meu ponto de vista, se eu tivesse no meio dos técnicos, eu teria feito a imperícia também. Então é fácil apontar o dedo, chamar os outros de incompetentes, depois da coisa feita. É verdade. Tá? E eu acho que não tem isso não. Depois nós vamos marcar uma outra para a gente vir conversar. Posso vir aqui, olha só, até interessante, porque a COP foi contratada pela Secretaria de... Amanda, como é que é o nome da sua secretaria? Não. Defesa Civil. A COP foi contratada pela Defesa Civil, tá? É onde a Amanda e a Ney e a Patrícia tive a honra de ser colega de engenharia dela lá na FRJ, né? Então, a Amanda trabalha na secretaria, trabalha ainda lá na Defesa Civil. Eu acho que agora é COP. Mas na época, quem contratou a COP para fazer um estudo de diagnosticar como e por que a ciclovia caiu foi a Defesa Civil. Então foi um trabalho que a parte costeira de ondas oceânicas ficou da minha responsabilidade e a parte estrutural ficou por parte do professor Ronaldo Nóbrega e outros colegas, o professor Romildo, né?
Ronaldo Batista e outros colegas que são especialistas. Não sei, não recebi ainda nenhuma comunicação. Está chegando. Tá bom, ok. Mas não tem problema. Falar sobre as coisas como elas são em termos de engenharia, zero problema. Ok. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Parabenizar aí pela excelente palestra. Muito obrigado. Meu nome é Celso, eu trabalho na Prefeitura do Rio, na Comurb atualmente, mas trabalho também como conselheiro do Mosaico Carioca, que tem como foco as unidades de conservação ambiental aqui da cidade. Então, aquela explanação sua sobre a questão dos bolsões de água que se formam naturalmente para amortecimento de cheias, etc., nós temos defendido isso há muito tempo, e a proteção das áreas abaixo do nível do mar. E só um pequeno comentário, né, é que na sua exposição a gente vê que o cliente, muitas vezes dos trabalhos são executados pela COP, pelo senhor, é a prefeitura. E em determinado momento a gente observa a prefeitura ou se omitindo sobre algum tipo de ocupação irregular nessas áreas, ou até mesmo autorizando e dando uso justamente em espaços ali, principalmente na Baixada de Jacarepaguá, que estão abaixo da linha do mar, com empreendimentos no valor altíssimo. Então, é apenas um pequeno comentário. Eu não sei se é a mesma impressão que o senhor tem. Deixa eu dizer a minha impressão. Geralmente, quem entra em contato com a COP para fazer estudos, etc., são corpo técnico de órgãos estaduais e órgãos municipais. Os corpos técnicos de órgãos estaduais e municipais são colegas do mesmo nível da gente na universidade. Então, a gente se entende muito bem. Acontece que o corpo técnico, ele para ali. Certo? Então, ele apresenta um estudo embasado, ele entrega aquilo para o secretário, e o secretário, em geral, já tem um nível político. Certo? E, às vezes, para ali. E, às vezes, o secretário até leva mais para cima, mas aí entra no calendário eleitoral. E aí muda. Entendeu? Muda. Olha, a COP, várias vezes, já fez o seguinte: nós fizemos um estudo para a prefeitura A. Entregou o estudo, digamos, há 6 meses do fim da prefeitura A. Aí mudou na eleição, em janeiro começou a prefeitura B. Aí, em janeiro, aconteceu uma porcaria relacionada com o estudo que nós fizemos da prefeitura A. Aí, alguém da prefeitura B sabe do assunto? Não. Aí o técnico lá da órgão da prefeitura entra e diz: professor, será que já dá para o senhor mandar o estudo de novo? Tá? Então, oficialmente, a COP encaminha ao novo prefeito. O senhor prefeito aqui, está acontecendo essa dificuldade aí. Nós, no ano passado, na administração anterior, fizemos um estudo sobre isso. Estamos aqui reavivando para o senhor o trabalho, coisa e tal. E aí eu não consigo entender, entendeu? Porque a gente não vê uma continuidade. A impressão que eu tenho é que os políticos brasileiros, eles têm um caráter leonino. Deixa eu explicar o que é isso. Você tem um macho alfa no harém, das leoas com seus filhotes. Tá? Aí entra um jovem leão vigoroso e domina o harém. A primeira coisa que ele faz é matar todos os filhotes do macho anterior. É assim que funciona a administração no Brasil. Eu queria também só fazer mais uma pergunta. Eu vejo isso, entendeu? Infelizmente, são poucos os exemplos de... Pelo visto, o senhor trabalha em órgão público há muito tempo. São poucos os exemplos de continuidade de uma administração para outra. Eu só vou fazer só mais um comentário aqui como morador de Niterói agora, dessa vez, que eu fiquei curioso também. Eu soube que Niterói vai receber recursos novamente para fazer a contenção da praia de Piratininga. Vocês têm conhecimento do projeto? Olha, nós fizemos a mesma coisa. Fizemos um projeto para o INEA há 2 anos atrás, envolvendo o sistema lagunar de Piratininga e Itaipu, e a região das praias, etc. Está lá entregue para eles. Então, esse projeto que está chegando aí, ninguém sabe. Não conhece. Vamos ver o que vai vir por aí. Ou seja, mais um paredão daquele para... Não vai funcionar. Paredão, você comprou briga e perdeu. Não vai funcionar. Okay. Paredão, ele, como obra de contenção na Praia da Macumba, ele é necessário às vezes.
mas ele deve ser esquecido, porque se você restaurar a praia, o paredão vai ficar embaixo da duna, ninguém vai saber. E se a praia for bem restaurada, espera-se que o paredão nunca dê as caras de novo. Então ele fica lá como uma espécie de seguro de último caso. É igual ao seguro de saúde, você tem para não usar. Não é? É mais ou menos assim, mas você tem que ter, né? É obrigatório ter. Né? Não é para não usar. Boa noite, obrigado pela palestra. Final de semana eu estive em Cabo Frio, não sabia que desses problemas de Cabo Frio da Praia do Forte. Eu sou engenheiro químico lá do Senai CETIC, eu sou morador de São Cristóvão, então eu tenho acompanhado a obra do desvio do Rio Joana, até sofri os impactos da demolição, sou morador embaixo, passou um túnel, uma escavação, e essa obra está protelando isso que está acontecendo. Essa obra é essencial ou é mais uma maquiagem de governo? Olha, eu não tenho conhecimento de detalhes dessa obra. Mas essa obra aí que eu saiba é a questão ali perto do Maracanã. É, Maracanã desvia, passa por baixo. Essa obra. Daqui da Boa Vista, vai chegar. Eu não participei do planejamento nem do projeto dessa obra. Então eu não tenho detalhes, não sei te dizer. É essencial ou foi só uma maquiagem? Eu recomendo que vocês convidem aqui para uma palestra o professor Paulo Canedo de Magalhães. Ele conhece todos os detalhes disso aí, pode explicar. Ou então o professor lá da área de recursos hídricos da COP, que participaram desses projetos. Eles têm todos os detalhes dos planejamentos. O professor Marcelo Miguez, né, também conhece bastante esses detalhes. Eu não conheço. Eu sei da obra, mas não sei detalhes. Quanto aos piscinões da eficiência, essa captação pluviométrica, isso seria também um recurso essencial? Poderia ser criado na Baixada esses casos de piscinões? No caso aqui, o que eu propus aqui é você criar espaços onde você tenha zonas de amortecimento naturais, né? E tirar as pessoas que estão... É interessante, trabalhei na Serra um pouco tempo, e é impressionante de você ver a estratificação social que existe nessas zonas desfavorecidas. A pessoa, ninguém que está lá é uma pessoa em condições financeiras muito boas, todos são pessoas que lutam com dificuldade na vida. Mas vocês podem ter certeza, quanto mais vulnerável, mais miserável. As pessoas em pior situação financeira, em condições mais precárias, são as que moram nas áreas de maior risco de inundação natural. Certo? É impressionante isso. Você vê a estratificação social. No tempo que eu trabalhei na Serra, nas poucas obras que nós conseguimos fazer de regulação e controle, você conseguia abrir uma área, criar um espaço. Cara, é impressionante. O pessoal que ficava de frente para essa área, aquilo ali virava uma espécie de área supervalorizada. As moradias rapidamente ganhavam reboco, eram melhoradas, entendeu? Porque o cara passou a morar numa área boa, uma área mais segura. Ele está olhando agora para uma área que pode ser um jardim. Vai ser inundada essa área. Mas caramba, vai inundar o campo de futebol, vai inundar o jardim, a praça, não vai inundar a casa das pessoas. Né? Então é uma situação muito menos dramática, né? Embora continue dramática. Então essa situação das baixadas é uma situação que realmente, se não tiver um esforço, eu diria, de concepção federal para apoio, para Estado, porque se o Estado tem estrutura para isso. O município do Rio de Janeiro, óbvio que tem estrutura para isso, se duvidar, tem mais do que o Estado. Agora, tem muitos municípios aqui na Baixada Vizinha, zona metropolitana, e não tem estrutura de pessoal técnico para isso. Então, se não tiver um apoio, aí tem que ser um apoio do Estado para fomentar esse tipo de ação, muitas vezes com apoio também de governo federal, e isso não pode ser uma ação em calendário eleitoral, óbvio que não dá para ser em calendário eleitoral, e isso tem custo político, porque você vai mexer com realocação de famílias, não sei o que, isso é uma confusão danada. Nenhum político quer mexer com isso. Mas e aí? Mas tem que mexer. Então, compete a nós, engenheiros, que temos condições de olhar sobre as coisas de forma técnica e com soluções viáveis, né, de tentar levar esses caminhos para frente, porque senão... Mais alguma questão? Luiz Edmundo, depois Aracate. Já tem Luiz Edmundo.
Olha, vocês agora no momento estão aqui com 3 professores do mesmo departamento, então já virou conspiração. Mas, Fábio, eu queria te cumprimentar muito realmente pela sensacional aula. Agora eu queria registrar o seguinte, é a tua coragem. Realmente eu acho fantástico você, por exemplo, dizer que se você fizesse aquele projeto da ciclovia, você não identificaria essa questão. Mas eu conheço a Claramente alguém tem coragem de assumir um tipo de coisa como essa. Como eu também gostei muito quando você me explicou as questões da Samarco. Isso para dizer o quê? O que nós engenheiros ouvimos, muitas vezes, quando ocorre um acidente, é uma quantidade imensa de asneiras, de pessoas que não conhecem nada. E vou dar mano aos bois. Um dos que falam muito, sem nenhuma análise, sem nenhum estudo, é o CREA. Aparece logo o CREA dizendo que é isso, que é aquilo, e que sem nenhuma base, sem nenhum estudo. Inclusive, nesse caso que foi citado aí da ciclovia, o CREA se meteu nesse assunto, não sei porquê. O CREA não é um órgão de perícia, não é um órgão de estudo, é um órgão de regulação da atividade profissional. Então, eu queria realmente pedir que você colocar também no seu rol aí de aulas aqui para o pessoal da Serra, que todo mundo gosta muito, que é 7h pouco da noite, ninguém arredou pé, coisa rara que acontece aqui. Eu queria que você também viesse a falar da questão da Samarco. Tá bom. Porque realmente, quando você falou comigo da Samarco, eu fiquei perplexo com a sua argumentação, com a sua coerência e com as novidades que são completamente diferentes daquilo que se fala por aí e que realmente dá margem a muitas vezes se culpar a engenheiros e engenharia quando a questão não é essa, tá certo? E só um detalhezinho só que tem nada a ver com essa questão de fundo, mas eu queria que talvez até um Haroldo me explique isso, como é que se estabelece, você falou do El Niño, da temperatura do mar, como é que se mede a temperatura do oceano? Você tem um monte de boias e você tem um monte de navios oceanográficos, o negócio é super monitorado. Hoje em dia, inclusive, você mede de satélite. Você tem sensores de satélite que mapeiam tudo isso aí. Você tem sensores que medem tudo isso aí. Hoje em dia, cara, olha, hoje é impressionante como de 10 anos para cá, os paradigmas de disponibilidade de dados mudaram. Hoje você tem uma riqueza de dados ambientais disponibilizados em sites, disponibilizados em coisa grátis. É uma coisa assim que era o seu sonho de consumo há 20 anos atrás, hoje você tem. É impressionante. Aracá, eu só queria dizer, Luiz Edmundo, perfeita a sua colocação, mas nós todos temos muita esperança que essa mudança que houve agora no CREA vai também acabar um pouco com aquele oba-oba que existia, né, que realmente só apareciam para se mostrar, mas sem realmente muita base no que eles diziam. Aracá. Boa noite a todos, Aracá. Não é uma pergunta, apenas uma colocação para fazer um paralelo. O senhor falou que nós não devemos ocupar áreas praianas indevidas. Da mesma maneira, eu acho que a gente tem que pensar nas impostos. Os impostos também se acomodam por um período de recorrência maior, mas se acomodam. Não há dúvida nenhuma. Se a gente não comprar a briga com a natureza, a gente se dá melhor, porque quando a gente compra a briga com a natureza, a gente perde. Não tem solução. Sem dúvida. Gente, eu queria a gente vai conversar depois. Eu queria então agradecer demais a presença do meu grande amigo Paulo Rosman aqui, Luiz Edmundo também. Cadê o Luiz? Está aqui, se mudou de lugar. E eu queria então passar às suas mãos esse agradecimento. E você já está compromissado para 2 novas palestras. Tá bom, eu fico à disposição.
Vai, tudo bem?